E hoje nós temos uma paraxá, eu considero uma das mais lindas paraxás da Bíblia, mais rica, mais profunda, mais revelação, mas não dá tempo da gente explorar toda ela. Então eu faço uma proposta, eu vou me concentrar em alguns versículos e eu vou pedir licença para voltar um capítulo, hoje é o capítulo 18, a paraxá Vaera, do capítulo 18 de Gênesis, mas eu vou pegar um pouquinho o 17 para continuar e entrar na ministração de hoje. E no capítulo 17, o capítulo anterior de Gênesis, fala da aliança de Abraão. E eu quero mostrar para vocês alguns pontos dessa aliança. Sabe por quê? Porque se nós não entendermos a aliança abrâmica, o segredo dela, da bênção que essa aliança é, você não entenderá a aliança que temos com Yeshua. E outra coisa, eu vou afirmar categoricamente aqui, que se você ficar até o final, ouvir essa gravação, ouvir essa ministração, eu garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Porque muitos de nós, olha que eu sou pastor há 38 anos, o que eu mais conheço é crente. A gente vai bater no olho, nós já temos uma ideia da espiritualidade dele. Eu falo que a maioria não conhece esse assunto. Então, o que isso significa? Que muitas vezes os crentes estão numa congregação, numa denominação, são pessoas boas, pessoas que nasceram de novo, mas não conhecem a plenitude da aliança de Deus. Não é verdade? Então, se você não conhece, e sabe qual é a palavra hoje? Olha lá. E apareceu, Deus apareceu para Abraão. E eu vou explorar essa palavra vaera, e apareceu, se revelou, se mostrou, sentiu, apercebeu, entendeu, e a nossa vida é assim. Se Hashem ainda não apareceu para você, a sua vida ainda é incompleta. Por mais curso de teologia que você tenha feito, por mais anos de convertido que você tenha, ainda a sua vida pode estar incompleta. Então, por isso que essa ministração é muito importante. E o subtítulo dela vai ser o segredo abençoador da herança. Então, não é? No versículo 18, eu vou mencionar o capítulo 17, mas começando com o 18, diz assim: depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Manré, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Então era verão, né? Era verão. Então ele coloca aí, né? Vaera Elá Adonai, né? Be'alenu Manré, né? Que apareceu nos cavalos de Manré. E a palavra vaera, olha aqui, só com a palavra já te abençoa. Se você souber um pouquinho de hebraico, você já é abençoado. Quando apareceu, mostrou-se, Adonai mostra ele. A nossa vida é assim, se você vai cumprir um chamado, ter uma missão, Deus precisa te revelar. Senão não vai não, você vai ser religioso. Você vai ser um profissional da fé. E o que mais tem hoje em dia nas igrejas são profissionais da fé. O sujeito faz um seminário, é gente boa, e aí conclui, recebe um diploma e já vai ser o pastor da igreja. Mas Hashem nunca apareceu para ele. Não é? Nunca apareceu para ele. Ô, irmão, se eu estou aqui porque Hashem apareceu para mim, e eu tenho até o dia e a hora, foi dia 23 de agosto, às 9 horas da manhã. Eu tenho até o horário. Ele apareceu para mim de uma maneira reveladora e que mudou a minha vida. E o que vocês vão ver com Abraão. Abraão já tinha sido escolhido, já havia saído de Ur da Caldeia, já tinha ido para a terra de Canaã, mas o Senhor não tinha aparecido para ele. E assim é a nossa vida. Você não precisa ser pastor. Para ser um crente autêntico, verdadeiro, você tem que tomar posse do reino que você está entrando. O que você está entrando? E aí a palavra rae, que vem da palavra vaera, ou rae, não é? Significa que se vê. Então, você precisa ver Deus. Deus não é para ser sentido, é para ser visto. Não é? Se nós somos criados à imagem e semelhança dele, não é? A imagem é sombra. Agora, escute, só há sombra se há algo real, está certo?
A sombra só reflete algo que é sólido, que é real. Não é? Então Deus é real. E esse Deus real, que é tão negado nas universidades, nos meios aí seculares, não é? Ele precisa ser visto. E ver Deus é percebê-lo, é ver a característica, não a sombra, somos a sombra, mas você tem que vê-lo, você tem que senti-lo, você tem que entender quem ele é, você tem que aprender com ele. Olha só que a palavra rae significa isso tudo. Eu não estou dizendo aqui porque é um hebraísmo muito pesado, porque cada verbo tem o sentido do ifio, do pual, são várias formas de conjugação. E eu estou explorando o ifio de desfrutar, ser visto. Agora, na forma pual, que é uma forma do hebraico de expressar o verbo, é revelar-se. E revelação, daí que vem o nome Apocalipse, revelação. Ou seja, você vai descortinar, você vai pegar um filme, já viu o filme que era... vocês não conhecem mais, só os mais antigos, quando você batia uma foto, você tinha que revelar o filme, não era assim? E revelava lá no sulfato de cobre, sei lá como é que chamava aqui, aí punha lá, e aquela queima, aquela imagem que estava no negativo, ela se revelava. Não é? Então, aí é a revelação, ou seja, uma imagem que era obscura, que não existia, ela passa a existir a partir de um processo de revelação. E a palavra rae significa, na forma pual, de revelar-se. Então, Deus se revela, e isso faz toda a diferença na sua vida. E eu quero hoje falar muito claramente que essa palavra é importante. Eu falo por mim, se Deus não aparecer, se você não ver, não a perceber, Ele não se revelar, você ainda está devedor, você não conhece a amplitude da sua salvação. Então, a escolha de Abraão e sua aliança foi um marco, meus irmãos, um marco no mundo todo. Olha, dessa aliança de Abraão é que veio Isaac, né? Depois de Isaac veio Jacó, de Jacó vieram as 12 tribos, a tribo de Judá, Benjamim, os judeus de hoje são frutos da tribo de Judá, as 10 tribos ainda estão dispersas, não é verdade? Dessa tribo, dessa aliança de hoje, não é, que Abraão aceitou, porque Abraão podia ter recusado. Não é? Ele aceitou, vocês vão ver aqui as fases da aliança. Então o que aconteceu? Por causa Abraão foi obediente, não é? Deus apareceu para ele, o seu desejo do seu coração foi realizado e ele foi um marco. Dele veio o rei Davi, veio toda a casa da tribo de Judá, vieram os profetas de Israel, e veio Yeshua, e vieram os seus discípulos, seus apóstolos, irmãos. Hoje, se você está sentado aqui, graças a um homem que recebeu a comissão, a missão de ser bênção para o mundo, o nosso pai da fé, Abraão. E aqui no versículo, né, eu vou citar aqui, eu vou ler para você, se você quiser abrir, você pode abrir, aqui no versículo Hebreus 11, né, Hebreus 11 fala claramente que Abraão fez tudo pela fé. Não é? Mas Deus apareceu para ele, ele teve uma ideia. Depois Gálatas 3 fala que os da fé são filhos de Abraão. Se você está no Senhor Yeshua, você é filho de Abraão. Não é? Por isso que nós fazemos bar mitzvah aqui, tanto para judeus como não para judeus, porque são filhos de Abraão, eles entraram nas promessas. Lá no versículo 29 de Gálatas, em Cristo sois descendentes de Abraão. É isso aí. E lá em Tiago 2 fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Então, a nossa religião, a nossa fé não pode estar galgada numa religião. Você tem que ser amigo de Deus. E a palavra diz isso, que Abraão se tornou amigo de Deus, não é? E aí nós vemos que esse encontro foi real. Esse encontro foi real, seguido de confirmação por 3 homens. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas você tem que... É muito bíblico isso. Anjos aparecem sob forma humana. Então, anjos apareceram, depois que a Hashem aparece para Abraão, ele manda a confirmação. É sempre assim. Quando você teve a presença de Deus, sentiu a presença de Deus, ele vai mandar alguém. E esse alguém pode ser um anjo, mas pode ser pessoas. Por exemplo, não é? Qualquer pessoa que você conhece da sua família pode ser um papel de anjo, um mensageiro de Deus. Isso já aconteceu na minha vida muitas vezes. Pessoas que eu conheço que são usadas por Deus. Não é? Eu me lembro uma vez, me permite eu contar isso aqui para glorificar o nome do Senhor,
Era 1992. E eu havia sido promovido. Mas eu não queria promoção, porque eu ia trabalhar muito mais. E comecei a ir à Alemanha direto e reto desde 1990. Eu não aguentava mais avião, não aguentava mais aquelas malas pesadas de papel, não aguentava, desculpa aqui está me ouvindo uma ex-colega de trabalho que veio lá de Santa Catarina, né, que foi uma das nossas fundadoras aqui, a Nailde. Seja bem-vinda, Nailde. Eu estou falando isso porque eu estou vendo você, estou lembrando que ela trabalhou comigo nessa empresa alemã. E era difícil, né, Nailde? Os alemães batiam na mesa e falavam palavrões, e você tinha que aguentar aquilo. Eu quero amanhã, 7h30 na mesa, e você passava de 00:30 às 6h pensando o que ia fazer. Não tinha internet. Era difícil. E aí, a Nailde me lembra disso, daquele estresse emocional, aquela coisa. E eu era crente, né? E aí, eu falei, eu vou largar isso aqui. Eu não quero essa promoção. Eu vou largar isso aqui. Vou abrir um ministério e vou tentar vender tudo que eu tenho, viver um pouquinho, até, sei lá, não sei o que eu vou fazer, mas não quero trabalhar mais. E os meninos, o Mateus era adolescente, né? E o Lucas, o Tiago, a Rosângela, estava todo mundo preocupado. Os meninos, o Mateus nem tinha entrado para a faculdade, e os colégios eram caros, não é? E aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou pedir demissão. E aí falei com a Rosângela, fique em oração, porque eu vou pedir demissão hoje. E o chefe havia me chamado para trabalhar fim de semana, que era comum para mim. Então eu estava lá domingo, 15h, aí quando eu acabei de falar com o presidente, aí eu trabalhei com o presidente, eu falei, agora eu quero falar uma coisa pessoal com você. Aí ele falou assim, pessoal? Ah, não, Marcelo, hoje é domingo, 15h, se for assunto do nosso projeto, eu estou aqui, mas coisa pessoal eu não quero saber. Falei, não, mas é uma coisa muito importante para mim. Falei, é importante para você, mas para mim não é. E aí eu peguei e fui embora. Desci o segundo piso para o primeiro. Quando eu desci, estava uma faxineira lavando a escada. Eu pedi licença, desci, triste, porque eu queria pedir as minhas contas, mas só queria que ele me mandasse embora para eu receber uma indenização, porque eu tinha que viver, eu tinha 4 filhos já, né? E aí eu desci a escada, a empregada, a faxineira lavando lá a escadaria, e aí eu desci, ela olhou para os meus olhos e falou assim, com a mãozinha em riste, olha, o seu tempo ainda não chegou, espere. E eu parava o carro na porta do meu escritório, porque eu era nível de diretoria, tinha esse privilégio. Aí, quando eu entrei no carro, eu falei, peraí, aquela faxineira falou que o meu tempo ainda não chegou. Aí eu voltei nela e perguntei assim, a senhora é crente? Né? Porque crente tem esse negócio de revelação, né, Bida? Deus me falou essas coisas aí que... Bom, aí eu peguei, perguntei, a senhora é crente? A senhora falou que o meu tempo aqui ainda não chegou, para eu esperar? A senhora disse isso? A senhora é crente? Eu falei, não, eu sou uma católica não praticante. Eu falei, obrigado. Entrei no carro, peguei o anel rodoviário, cheguei em casa, e aí estava a Rosângela com os meninos tudo ajoelhados. Né? Eu falei, vocês oram aí, porque hoje o pai vai ficar desempregado. E aí, cheguei, entrei na garagem, a Rosângela assustada, com os olhos arregalados. E aí? Falei, continuarei trabalhando. E trabalhei mais 7 anos. E mais 7 anos. E tudo que eu tenho na minha vida vieram desses 7 anos, que eu havia sido promovido. Então eu estava com uma boa situação. Ainda trabalhei 7 anos, né? Até que o tempo veio de uma senhora faxineira. Ela foi um anjo ou não foi? Foi ou não foi? E ela existe, eu lembro, depois não fiquei amiga dela, mas eu vi ela sempre lá, cumprimentava, etc. Então ela foi usada por Deus. Agora, primeira coisa, a senhora, quase que eu perguntei, que igreja é da senhora, né? Mas para ver se era pentecostal, não, sou uma católica não praticante. Quer dizer, Deus fala. Então, nós temos anjo verdadeiro dos céus que se materializam e aparecem para você, e tem pessoas que também fazem o papel de anjo. Agora, esses 3 anjos que apareceram a Abraão, logo que Deus aparece para ele e fala com ele, esses 3 anjos, fala que é o anjo do Senhor. Eu creio que era Yeshua.
Eu creio. Pode não ser. Assim como aqueles 4 homens da fornalha de Daniel, um era Yeshua. Eu acredito. Porque a revelação que esses homens tiveram foi muito real. E para a gente estar aqui à frente falando, tem que ter algo acontecido na nossa vida, meu irmão. Isso aqui não é profissão, isso é vocação, é chamado. Então vamos lá? Bom, então, primeiramente, vamos entender como foi essa aliança em Gênesis 17. Eu vou facilitar para você não ficar com a Bíblia toda hora aí consultando, mas a aliança, ela tem etapas. Então nós temos que entender isso, não é? Então, se você não entender a aliança abrâmica, você não vai entender a complexidade, a amplitude da aliança de Yeshua. Você vai ser um crente incompleto, um seguidor dele de uma forma incompleta. Então, vamos ver, então, a primeira fase de uma aliança. A primeira fase da aliança, e esse é o segredo abençoador, aí o título da ministração de hoje, abençoador de uma aliança, o segredo abençoador. Primeira coisa, está lá em Gênesis 17:1. Se você quiser abrir a Bíblia, pode seguir comigo. Quando Abraão tinha 99 anos, diga a sua idade agora. Pronto, então você não chegou a 99. Então tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muita coisa para acontecer na sua vida. Apareceu-lhe o Senhor, que a palavra vaera, apareceu o Senhor e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então a primeira fase da aliança é ser perfeito, é ter aquele desejo, meu irmão. Então, mas eu tinha na minha alma o que Abraão teve, um desejo. Não é? O Salmo 119 ilustra isso, né? Quando diz que 119, me parece, no versículo 119, no versículo, ele fala assim, Davi fala: a minha alma anela pelo Senhor, a minha alma deseja que o Senhor manifeste a mim, a minha alma deseja a tua pureza, deseja a tua santidade. Alguém já sentiu isso? Então, isso é um desejo. Então, primeira parte da aliança, Deus aparece e te chama, mas Ele sabe o seu desejo. Você tem que externar esse desejo. Não é simplesmente ir à frente e confessar com a sua boca. Não, isso é o segundo ponto, o aceite da aliança. Primeira parte de um desejo. Abraão tinha esse desejo, ele havia saído de Ur das Caldeias, da Caldeia, havia cruzado o deserto, havia problema com Abimeleque, Abimeleque tomou a mulher dele, tinha que ter muita fé. Mas Hashem não havia aparecido para ele. Apareceu aqui. E aí, o que Abraão faz? Olha só o que Abraão faz no versículo seguinte. Olha lá, no versículo 3. Hashem fala: firmarei o meu pacto contigo, sobremaneira te multiplicarei. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra. O que significa isso? O aceite dele. Hashem falou: eu quero uma aliança contigo, quero um pacto, aqui fala pacto, firmarei um pacto contigo. Na mesma hora, o que Abraão faz? Ele aceite. E assim também é a nossa vida, não é? Abraão aceitou a celebração de um contrato, porque a palavra usada aí é pacto, a palavra é brit, a palavra é aliança, não é? Então, segunda etapa da aliança. A terceira, gente, depois eu vou falar de Yeshua, agora eu estou falando de Abraão. É a mudança de nome. Então, o nome dele era Avram. Olha lá, Avram. Aleph, Beit, Resh e o sufit do M, né? Abram, ou Avram, ou Abram. Aí, Deus fala: olha, eu quero trocar o seu nome. Qual é o nome de Deus? IHVH. A gente não fala o nome dele. Uma vez eu perguntei a um rabino, orando lá no muro de Jerusalém, eu falei com ele assim: ó, I have a question, eu tenho uma pergunta. Falei com ele e mostrei o nome de Deus. Como o senhor lê isso? Falei: não posso ler. Falei: não, eu sei que o senhor não lê o nome de Deus, mas se tivesse que pronunciar, porque em português fala Jeová, né?
é Jeová. Aí eu falei, como é que o senhor lê? Não posso ler. Mas se o senhor pudesse ler, como é que o senhor falaria? A pronúncia mais correta. Ele falou, não sabemos. Não sabemos o som do nome de Deus. Mas deve ter alguma coisa assim, intuição da língua, alguma coisa assim. Aí ele pegou, olhou para um lado, olhou para o outro assim, Jeová. Ele soltou um som aproximado, Jeová. Então, que em português seria Jeová. E aí, ele pega esse nome, IHVH, ele tira esse Reit, que é o H aspirado do hebraico, e põe dentro do nome de Abraão. Então, seu nome não será mais Avram, mas será Avraham. Ele pôs o nome da letra dele. Isso que é aliança. Deus troca o nosso nome. E eu vou te mostrar isso daqui a pouco, que você nem sabe, mas Yeshua já mudou o seu nome. Porque ele não quer lembrar daquele cara que você foi. Tá certo? Você é nova criatura nele. Bom, e ele pega, por tabela, o nome Sara, era Sarai, e fala, seu nome não será Sarai, seu nome será Sara, e coloca o Reit, esse H, daí o nome Sara com H, mostrando o nome de Deus, a mudança de nome. Está aí a palavra Sarai e a palavra Sara. Você vê o Reit, que é o H do nome de Deus. Bom, a quarta etapa da aliança é uma etapa que todo mundo tem que saber. Isso acontece com a nossa vida, acontece na nossa vida comercial, secular, conjugal. É a enumeração das promessas, das bênçãos, das cláusulas do pacto, do contrato. Você vai fazer um contrato de aluguel, vai morar num apartamento alugado, tem que ter um contrato. Você vai fazer uma compra, tem que ter um contrato. Seu pai morreu, vai te dar uma herança, vai ter um testamento. Então, essa parte da aliança tem que existir, que é a troca de bens. E Abraão, e Deus fala com Abraão aqui, o que Abraão tinha? Vocês sabem responder? Nada. Aqui nada. Até aqui nada. E aí o que diz? O que diz o pacto? Olha lá para você ver no verso 6. Eu vou fazer um pacto com você. Far-te-ei, frutificar de sobremaneira, de ti farei nações, reis sairão de ti. Isso é a cláusula do contrato. Estabelecerei o meu pacto contigo, o meu contrato, e com a tua descendência depois de ti, por suas gerações, como pacto perpétuo. Gente, uma aliança é perpétua. Por isso que a gente não gosta de brincar com casamento. Ah, Rabino, dá a benção aí que eu vou namorar fulano. Eu não gosto disso, porque a pessoa não tem aquela certeza que ele está fazendo ele está adentrando para um pacto. E esse pacto é eterno. E essa casa aqui leva isso muito a sério. Ah, Rabino, se der certo, separo. Não, para nós essa regra não vale, porque todo pacto é eterno. Evidentemente, há exceções, eu não quero entrar nisso aqui. Mas, por ser para ti ser por Deus, a ti a tua descendência depois de ti. Dar-te-ei a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Tudo isso está no pacto. Eu posso ficar lendo esse pacto aqui, as bênçãos. Por isso que eu falei, o segredo abençoador do pacto, da aliança. Você terá possessão perpétua dessa terra. Ô, irmãos, passado 4.000 anos, o que vocês estão vendo aí do 7 de outubro? O que vocês estão vendo da intifada de 1997? O que vocês viram na intifada de 2004? Israel entregou Gaza. Israel falou, está aí a terra, vocês querem terra, eu vou trocar paz por terra. O maior engano que Israel faz. Trocar uma terra de possessão perpétua por paz, porque não terá paz. Com inimigo, esse tipo de inimigo não terá paz. Israel sabe disso. E esse primeiro-ministro que está lá hoje sabe disso, porque ele é assessorado com rabinos que estão com essa palavra na mão. Essa é a diferença dos partidos de esquerda que não creem em Deus e não creem na palavra do Senhor. Vocês estão entendendo que nosso governo é um tipo de esquerda que também leva o mesmo caminho, segue o mesmo caminho de não crer em Deus? Olha os países comunistas, materialistas. Não tem pacto, não quero saber. A vida termina no cemitério, então vamos matar, vamos usurpar a terra, vamos tomar o território do vizinho, e assim está acontecendo. Vocês estão vendo aí o mundo.
O mundo está afastado de Deus. Serei o seu Deus. Olha aí. Serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: ora, quanto a ti, do versículo 9, guardarás o meu pacto, meu contrato, tu e tua descendência, depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardarei entre mim, vós e a tua descendência depois de ti, todo varão. Bom, aí agora ele vai exigir a circuncisão. Então vamos ver a outra etapa do pacto. Primeiro, seguindo as promessas, vem a fidelidade, que eu li agora, a obediência, né? Ele exige dele obediência a esse pacto, a fidelidade para cumprir esse contrato. E agora, no versículo 11, ele fala, vou dar um sinal. Gente, olha para mim, toda aliança tem um sinal. Está certo? Tem um sinal. O sinal da aliança abrâmica foi a circuncisão no 8º dia, como estatuto perpétuo. Marcará o prepúcio do varão ao 8º dia. E até hoje, né? Mesmo o judeu messiânico, até hoje, isso é perpétuo. Então, o sinal da aliança de quê? De sangue. As alianças têm sangue. Antigamente, nessa época lá de Davi, quando fazia aliança, se cortava, mesmo na Idade Média, chegava a cortar o pulso, um rei com outro rei, cortava e fazia uma aliança de sangue, pulso com pulso. Por que aliança de sangue? A vida. Essa aliança é eterna e vai custar a sua vida, se você quebrar essa aliança. Não é? Deus pede a circuncisão. E aí, esse é um sinal. Casamento tem sinal? Tem. A sua esposa? Tem. Você pode ter um sinal, né? Um sinal de aliança no dedo esquerdo, que simboliza o misericórdia, a corda do coração, não é? Que você tem que casar, esperando que o outro haja com misericórdia, com a cordinha que eles acreditavam que aqui passava um nervo, não é, do lado esquerdo, que chegava até o coração. Então se dizia, eu vou casar contigo, com você, mas desde que você, esse dedinho aqui, esse nervo, seja tocado em seu coração. Eu tenho que tocar o seu coração e você tem que tocar também o meu coração. Bom, então tem um sinal. E, finalmente, a 7ª etapa da aliança era a bênção e maldições daquele contrato. Ó, gente, até hoje é assim. Ué. Quando você assina um contrato de aluguel, se você pagar o aluguel, vai ganhar isso, vai morar, não vai ter problema. Agora, se você não cumprir o contrato, o que vai acontecer? Você vai ser despejado, você vai ser isso, aquilo. Vai haver uma multa de 20% para quem infringiu uma das regras. Assim é a Bíblia. Isso foi tirado da Bíblia. Então, toda aliança tem as bênçãos e tem as maldições. E eu quero me valer aqui, vou dar um pulinho lá em Deuteronômio 28, que Deuteronômio é repetição. Não é? Deuteronômio quer dizer segunda lei, repetição. Então, lá em Deuteronômio 28, vai ter a lista das bênçãos, quando você guarda a aliança, os mandamentos, e as maldições que virão se você não guardar a aliança. Toda aliança, todo contrato tem as bênçãos e as maldições. Eu não vou ler aqui para você as bênçãos e nem vou ler as maldições, porque, né? Mas você é capaz de entender isso, o que seria a maldição. Eu até dispenso a ler, porque eu acho tão forte que eu não gosto nem de ler. Eu leio só as bênçãos aqui, me agradam mais. Então, essa bênção e maldição de Abraão foi falada aí e foi retificada. E agora, nós vamos entrar, essas 7 etapas da aliança. Ô, irmão, tem mais etapas? Tem, mas eu peguei 7, tá bom? Talvez com a sua revelação, e você não vai achar isso em livro. Isso aqui é uma pesquisa pessoal, eu sei que existe a aliança abrâmica, deve ter aí na internet, mas eu não consultei, tá bom? Então agora eu quero pegar a aliança de Abraão e passar para a aliança nossa com Yeshua. Vamos ver se Yeshua celebrou. Às vezes você aceitou Yeshua lá na frente, levantou a mão, aceitou Yeshua, mas não sabe dessas coisas. Né? Então nós temos que saber a nossa aliança com Yeshua. Vamos lá, a nossa aliança com Yeshua, ela também vai ter etapas. Primeira etapa, nosso desejo, nosso sim de ter uma vida com Deus. Ô, irmão, vamos falar a verdade aqui. Quem está aqui que teve esse desejo de ser livre do pecado?
Se você não teve esse desejo, você nem converteu. Porque esse desejo, antes de você aceitar Yeshua, não é? Vem aquela parte que aconteceu com Abraão, ser livre do pecado, de ter uma vida separada. Eu me lembro lembra que eu falava que eu dirigia no anel rodoviário? Por que eu falo anel rodoviário? Porque era meia hora para ir, meia hora para voltar, você tinha muito tempo para pensar. É a hora que eu pensava. Eu falava, Senhor, essa vida que eu levo não me agrada. Eu queria estar uma vida separada, eu queria ser luz, eu queria ser bênção, não é? Eu não queria ser escravo do pecado. E aí, lembrei aí, é o Salmo 119, 20, é um exemplo, não é? E eu cito também 1 Pedro 2,2, que diz o desejo de ser certo, o desejo de acertar. Pedro fala isso na carta dele, 2 Pedro 2,2, não é? Aí é a primeira fase. Qual é a segunda fase, fazendo o que Abraão fez? O aceite. O aceite. E esse aceite, fazemos o aceite como? Confessando com a nossa boca. Não foi isso que Abraão fez? Abraão bateu o rosto em chão e falou, eu não falei a frase que ele falou. Desculpa, eu não falei. Rinene. Repita comigo, rinene. Essa palavra é muito forte. Quando Deus aparecer para você, como apareceu para Isaías, Ezequiel, o que eles falaram? Rinene. Essa é uma palavra hebraica, quer dizer, eis-me aqui para servir. Amém? Você pode dizer um rinene hoje? Talvez você converteu e nem disse rinene. Você vai dizer agora, rinene. Você que está me ouvindo, diga rinene. Rinene. Eis-me aqui. Paulo também disse isso. Paulo fala assim, em Romanos 11:1, por acaso Deus rejeitou Israel? E Paulo diz assim, Halila, é o contrário de Rinene, me livre dessa maldição. Então, Rinene é o oposto. Me livre dessa maldição. O que você está dizendo? Eu aceito a bênção. Eu aceito o seu chamado, eu aceito a vocação, Rinene. E aí, quando você confessou Yeshua com a sua boca, pleno da nossa, sabedor da nossa plena escolha de andar com Yeshua, entrando na aliança, Hebreus 12, 24, vamos ler Hebreus 12, 24, bem rapidamente. Hebreus 12, 24, diz assim, olha, e a Jesus, Yeshua, mediador de uma nova aliança, ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala. Então, Yeshua, mediador de uma nova aliança, não é? Recebendo a salvação de nossa alma. Romanos 10, 8. Vamos ver, Romanos 10, 8, você tem que ter isso na cabeça e repetir isso. Se você ainda está aqui sentado, segue Yeshua, mas não teve o seu aceite de dizer Rinene a Hashem, você vai dizer hoje, Rinene. E olha o que diz Romanos 10, no versículo... eu vou ler o versículo 9. Diz assim, vou ler o versículo 8. Mas, que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Por isso que tem que ter o desejo no coração. É a primeira etapa da aliança, ter desejo. Se você não tem vontade de casar, para que você vai casar? Tudo é assim na vida, você tem que ter desejo para ter uma aliança. E aí, aqui também com Hashem e com Yeshua. Isso é a palavra de fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, ninguém que nele crê será confundido. Então, quando você entra numa aliança, essa confusão fica para trás. Essa dúvida, essa insegurança, a vida de pecado, a vida de vício, não é? Vício em tudo quanto é tipo de vício, pode ser em sexo, pode ser em bebida, pode ser em droga, seja lá o que for, você fica livre. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, a raiz do pecado. A Bíblia não diz... Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, no plural, mas diz o pecado, o que é isso? A raiz adâmica, a raiz do pecado, a consequência do pecado que nós herdamos de nossos pais. Está certo? Não é? Desde Adão. Então,
fazemos com a boca a salvação de nossa alma e a vida eterna. Mudança de nome pela entrada na nova aliança. Está na Bíblia? Está. Quando eu aceito Yeshua, Apocalipse 2,17 fala que ao que vencer, quer dizer, o que é isso? Ao que ficar dentro do contrato. Ô, gente, os crentes não entendem isso. Muitos crentes não entendem, principalmente aqueles que pregam que salvação não se perde. Né? Da parte de Deus, ele nunca vai quebrar a aliança, o contrato, porque o contrato é bilateral. Diga, todo contrato é bilateral. Deus com Abraão, agora você e Yeshua. É bilateral. Então, há contrato, há um pacto. E aí, quem quebra o contrato, Yeshua não vai nunca quebrar. O pai nunca vai falar, eu salvei o Marcelo, me arrependi, vou lá. Não, ele não faz isso. Mas nós falhamos, não falhamos? Nós podemos desviar do caminho, nós podemos negar a fé em Yeshua, e Hebreus capítulo 6 fala, antes você não tivesse nascido, que você experimentou a graça, você experimentou o sangue do Senhor, você experimentou a libertação, a vida livre em Yeshua, e agora você volta para o mundo. Haverá mais juízo para esse que experimentou a graça do que aquele que nunca converteu. Vocês estão entendendo a seriedade? Não é? Então, aí a mudança de nome. E Apocalipse 2 fala que aquele que vencer, que manter o contrato, eu vou escrever o seu novo nome. Diga, novo nome. Eu não sei qual é o meu. Talvez seja Yosef Maccabi, não sei qual é o meu nome. É Maccabi porque é martelo, meu nome é Marcelo, então pode ser que o meu nome é Maccabi. Não sei, mas é o novo nome. E ele fala que ele escreverá o seu novo nome nesse pacto e jamais retirará o seu nome. Eu não riscarei o seu nome do livro da vida. Ele não, mas nós podemos oferecer riscar. Se ele fala se não riscará, sinal que pode riscar. E eu vou já pegar uma parábola de Yeshua, uma frase dele, quando ele diz lá em João, que eu sou a videira, vós sois os ramos, você está enxertado em mim, e se esse ramo não der fruto, essa galha lá da videira, se não der uma parreira de uva, um cacho de uva, eu venho e... Quer dizer, a gente tem que entender como a aliança se quebra, ela é eterna, da parte de Hashem, de Yeshua, nunca eles vão quebrar. Não vão, isso eu te garanto pela palavra do Senhor. Porque ele era o mesmo de ontem, o mesmo de hoje e o de sempre. Está lá em Hebreus capítulo 10. Bom, então o seu nome foi escrito. O nome de Abraão foi mudado? Foi. E hoje você tomou posse, que você tem um nome escrito no livro da vida. Ô irmãos, diga amém. Amém. Bom. A outra etapa da aliança, o que é? Enumeração das bênçãos da aliança, são mais de 8.000 promessas, mais de 8.000 bênçãos. Abra comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, bem rapidamente. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 1, vou ler bem devagar para você. É isso mesmo? É 1? Ah, sim, 1:20. Diz assim, ó, pois tantas quantas forem as promessas, o que é promessa? Bênçãos. Diz os teólogos que nós temos na Bíblia 8.000 promessas. Eu nunca contei, mas eu acho que tem mais. Você consegue falar pelo menos 10 bênçãos, 10 promessas para nós? Vamos lá? Salvação da alma, vida eterna para quem crê, quem mais? Paz, prosperidade, quem mais? Sentar à mesa, ao redor da sua mesa, com o filho dos seus filhos, sentar com os netos, né? Que mais? Saúde, que mais? Hein? Cultura. A cura, cultura, não, cultura não é, pode até ser, né? Sair da ignorância, né? Então, a cura, libertação. Hein? Quê?
novo nascimento, uma nova vida, é uma bênção. O que mais? Não consegue 8 mil, vocês não falam nem 10. Alegria. Então, são muitas promessas, não é? São mais de 8 mil promessas. Então, vamos ler o que ele está falando aqui, enumerando essas bênçãos para quem está em Yeshua. Ele está falando quem está em Yeshua, né? O contexto aqui de Coríntios. Tantas quantas forem as promessas, as bênçãos de Deus, está nele quem? Em Yeshua, o sim. Portanto, é por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, quem é o amém? Ele é o amém. E amém é um acróstico da frase em hebraico, El Melech Neeman. As primeiras frases, El, de Aleph, A-M-E-N. Amém. Significa Deus, Rei fiel, para cumprir as suas bênçãos. E na vida de quem? Na minha vida. Não é? E aí ele fala, Yeshua é o amém. Porque em Yeshua as 8 mil bênçãos ou mais se cumprem. Entenderam? Diga amém. Amém. Então, quando você fala amém, você está dizendo, Deus é fiel e rei para cumprir mais das 8 mil promessas em minha vida. Esse não é mais interessante, mais rico do que dizer assim seja? Não é? Você vai aprender no catecismo que amém é assim seja. É uma concordância, mas amém, esse acróstico, não é, hebraico, fala muito ao nosso coração. Então, eu não vou falar as 8 mil bênçãos, nós tivemos aí dificuldade de falar 10, hein? Imagina, nós precisamos ficar mais afiados nisso. A outra etapa da aliança que eu falei é a fidelidade. O que é isso? Guardar a aliança é guardar os mandamentos, permanecer nela, lutar por ela, pois o bem mais precioso que temos é esta aliança. É a nossa salvação, é a nossa vida eterna. E aí, eu digo para você, está lá João 8,31. E, meu irmão, são tantos versículos para falar. Quando você guarda, você recebe. Quando você não guarda, você perde essas bênçãos. Lá em João 8,31 fala, se permanecerdes nos meus mandamentos, ou seja, nas cláusulas do contrato. Aí o que vai fazer? Conhecereis a verdade vos liberta. Então, muitas vezes prego esse versículo aí solto, né? Mas esse versículo não é conhecereis a verdade, Yeshua e ele liberta. Não, se permanecerdes nos meus mandamentos, for desobediência, fidelidade. E aí entra em 1 João 2,3, guardar os mandamentos, não é? Depois entra 1 João 5, fala assim, o amor de Deus em nós faz com que guardemos os mandamentos. Quer dizer, o próprio Deus te dá amor para você guardar, não é? Te capacita. E aí, vamos entrar na 6ª fase da aliança, que é a aliança de sangue. Onde é que está o sangue da nossa aliança com Yeshua? Está lá naquele madeiro, não é? O sangue de Cristo, o sangue de Yeshua, que nos traz remissão. Vamos ver o que a palavra fala sobre isso. Por exemplo, Hebreus 9,14, está vendo ali? Fala assim, o sangue de Cristo, não é? Purifica todas as nossas obras mortas. O que é uma obra morta? Mentira é uma obra morta, um mau negócio que lesa o próximo é uma obra morta. Muitas vezes fazer caridade por fazer caridade é uma obra morta. Eu não posso fazer caridade para ser salvo. Eu não posso fazer caridade para reencarnar um espírito melhor em mim. Entende essas coisas? Muitas vezes, aí pessoas boas fazem caridade, mas para receber. Não, a caridade tem que ser para caridade, não é porque você vai receber, não é? Então, aí 1 Pedro tem 1,19, fala a mesma coisa. Apocalipse 1,5, pelo sangue que nos libertou do pecado, não é? Então, o sangue que liberta, o sangue que redime, o sangue que apaga. E aí eu posso falar levítico aqui, os sacrifícios levíticos, transportando, fazendo uma analogia com Yeshua HaMashiach. E qual que é o 7º? A enumeração dessas bênçãos e a perda dessas bênçãos se não guardarmos os mandamentos. E eu fico só com João 15, 1,10, que é aquele que eu disse. Yeshua fala, eu sou a videira, vós os ramos. Se esse ramo não der fruto, eu venho e corto. O que ele está falando isso? Que ele tem um contrato conosco e espera que você nunca vai perder a bênção e que você seja
sempre abençoado, e que você seja vencedor, e que você chegue ao final da sua vida, Apocalipse 2,17, ao que vencer, terá o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Bom, então nós vamos encerrar agora falando do sacrifício de Isaac. E aí é a paraxá de hoje, o capítulo 22, é o último da paraxá, não é? E é uma coisa linda. Abraão disse a Deus, Rinene, eis-me aqui, Senhor. Esta é uma palavra que abre portas. Você quer bênçãos da sua vida? Diga Rinene, porque é uma palavra poderosa que abre portas, não é? Abre, eu acho que ali pôs abrir portas, não, é abre, tá? Não com i. Verso 3, partiu Abraão, vamos ler 22? Abra lá comigo para a gente encerrar lá em Êxodos, em Gênesis, capítulo 22, no verso 3, 22, 3. Depois levantou Abraão dizendo, 22, 3. Levantou, pois, Abraão de manhã, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços, seus servos, né, e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, que ele ia sacrificar Isaque, porque Deus pede ele o seu filho, não é? E aí partiu ao lugar. Diga, ao lugar. Essa palavra em hebraico é Ramakom. Ramakom. Se nós estamos sentados aqui, levando uma nova vida, uma nova aliança, porque alguém pagou um preço no lugar. E esse lugar ficava a 3 dias de distância da onde Abraão estava com Isaque. E esse lugar é o Monte Gólgota, ali no Monte Sião. Quando falo Sião, é só um monte, mas Sião do Monte Moriá. Ali hoje, na esplanada do templo, os árabes tomaram esse local, na época de Maomé, do domínio árabe, e colocaram ali uma mesquita, colocaram ali o Domo da Rocha. E aquela mesquita muçulmana, eu já entrei lá dentro, agora não está podendo entrar, mas quando não tinha intifada, podia entrar. Né? E aí, entra-se lá, tem que tirar o sapato, tudo é tapete, né, estilo muçulmano, e lá tem a pedra, né, a pedra do Monte Moriá. Lá é o Ramakom, é o lugar onde Isaque seria sacrificado. E Isaque tipifica aqui Yeshua, que foi sacrificado ali, não sabemos exatamente, porque é fora da cidade, mas naquele local, no Monte Moriá, ali em Jerusalém, no centro, há o Ramakom, é o Gólgota, é o lugar da redenção. Irmãos, esse é o lugar mais importante do mundo, é o lugar da redenção, é aonde Yeshua se entregou, aonde, vocês vão imaginar, a dor que Abraão sentiu. Aí eu vou ler aqui. Antes de você sentir a dor de Abraão, vamos ler aqui mais um pedacinho. Olha o que diz aqui no capítulo 22. Ao terceiro dia, versículo 4, chegou Abraão, levantou Abraão os olhos e viu o lugar. Você vê que ele não fala um lugar. Vocês entenderam aqui a maldade do texto? Ele fala o lugar, não é um indefinido. É um artigo definido. Ele viu o lugar de longe. Ele sabia que era lá. E disse Abraão aos seus escravos, seus servos, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancebo, o jovem, Isaque, iremos até lá onde? No Ramakom. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Aqui tem uma revelação. Ele ia sacrificar Isaque, ele ia matar Isaque, mas ele voltaria com ele. Isso aqui fala da ressurreição. Isso que é fé, né?
Eu queria ter essa fé de Abraão. É uma fé muito, porque ele falou, eu mato meu filho, mas o Deus para quem eu mato, ressuscita. E ele diz, nós voltaremos. Nossa, ele estava com o rapaz, então ele incluiu Isaac nessa volta. E aí, o que acontece? Levantou os olhos e viu o lugar, o Ramacom, e disse a Abraão, os seus moços, ficai aqui que nós voltaremos. E no versículo 7, perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro? Menino é esperto, né? Ele deve ter pensado, vai sobrar para mim. O pai manda carregar a lenha, e a palavra fala que o pai fez o altar, colocou Isaac amarrado sobre a lenha, e o menino fala, peraí pai, onde está o cordeiro do holocausto? E aí o que acontece? Respondeu Abraão, Elohim Irea, né? Irá. E proverá o cordeiro, proverá, irmãos, meu coração entristece quando eu vejo irmãos cristãos pregando que Adonai irá, ou vocês conhecem a palavra em português, jiré, né? Porque o hebraico não tem J, ierá, jiré, entendeu? Traduziram para jiré. Adonai jiré, vocês já ouviram essa frase? Como sinônimo de prosperidade, de conta bancária, de fartura. Vocês vêm cá receber Adonai jiré, vocês vão pedir, ele vai dar, Adonai jiré. Irmãos, o que é essa palavra que vocês têm, uma casa judaica, a felicidade de entender isso no original? Adonai, irá, ierá, jiré, significa Deus proverá o quê? O quê? Aí o Ramacom, salvação para a humanidade. Pois Yeshua é o cordeiro, e ali, estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho, e agora vocês vão imaginar a dor de Abraão. Eu fico vendo, se fosse eu com a faca, pegar o Rabino Mateus, né? Vocês conhecem mais. Rabino Mateus com a mãozinha para trás e eu com a faca. Pai, onde é que está o cordeiro? Pegou o cutelo para imolar, para matar. E naquele exato momento eu fico vendo a dor que Abraão, o único filho, e era o filho da promessa. Abraão devia, gente, eu não consigo nem imaginar, devia passar 1000 coisas na cabeça dele. Esse Deus de Israel é maluco, doido, porque eu matar o meu filho, ele fala que eu vou ter. Eu tive o filho com 99 anos, e não podia ter filho, e tenho filho, é o filho da promessa. Manda o Ismael embora, que era o filho da escrava, agora é o filho da promessa, agora ele manda, circuncidei o menino, agora ele manda matar. Eu fico vendo a cabeça de Abraão, a dor que ele sentiu, e ele com, e estendeu a mão com a faca. Sente essa dor, você matando o seu filho, sente. Mas eu não tenho filho, mas você é capaz de imaginar. A palavra diz que Hashem, o Deus de Israel, viu matando o seu filho, e o seu filho único, unigênito e primogênito gritou, Pai, afasta de mim esse cálice, que ele estava em desespero também. E ele morreu. Então, a dor de Hashem foi infinitamente maior de ver o seu filho primogênito e unigênito morrendo naquela cruz. E não houve cordeiro para substituí-lo. Ele morreu, porque ele era o Cordeiro de Deus. Estão entendendo a grandeza da nossa salvação? E aí, então disse o anjo, não estenda a mão sobre Isaque, e não lhe faça nada, porquanto agora sei, diga, agora sei
que temes a Deus, visto que não negaste o teu único filho. A dor de Deus foi infinitamente maior entregando à morte o seu único filho, Yeshua. Mas Deus disse uma frase, e eu quero que você decore essa palavra: agora sei. Sabe o que Deus está esperando ouvir? Ele quer dizer o que ele disse para Abraão: agora eu sei que você me teme. Abraão passou num teste, numa prova, numa terrível prova. Mas ele tinha: eu voltarei com meu filho. Ele tinha a fé da ressurreição. Então, a nossa vida, Deus está esperando. Ele quer falar: agora sei, fulano, que você me teme, que você é o meu servo. Pelo que chamou Abraão aquele local, Ramacom, de Jeová, não é? Adonai, Iaré, ou Jiré, não é? Então, Abraão que chamou. Não tem nada de dinheiro, não tem nada de conta bancária, não tem nada de abundância, não tem nada de casa nova, carro novo, mulher nova, nada disso. Ali tem o quê? Salvação. E Abraão que chamou Adonai e Ierê, né? No monte do Senhor, Moriá, ali, né? No monte Gólgota, ali o Cordeiro de Deus foi entregue. E aí no verso 16 diz, vamos ler junto? Vamos ler em voz alta? Comece a ler, por favor. Qual é? E disse por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, não negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Irmãos, o Senhor quer te abençoar hoje. Você que me ouve, o Senhor quer te abençoar. O Senhor tem essas bênçãos que ele tinha guardada para Abraão. Mas o que ele fez? Provou. E lá em Hebreus diz que Abraão, que Deus foi amigo de Abraão. Você crê em Deus, mas será que você entende a complexidade da aliança abrâmica agora através de Yeshua? Ou você só pensou em céu e salvação e ir para o céu? Você viu que a responsabilidade de cumprir... Agora eu te pergunto, não vou fazer múltipla escolha porque vocês não vão errar. Será que essas bênçãos, as 613 bênçãos, as 8.000 promessas, será que é para a gente guardar no céu? Será que tem sentido no céu guardar a Torá? Hein? Aonde você tem que enumerar e tomar posse dessas bênçãos? Aqui. Por isso essa visão da restauração é importante, porque tira uma doutrina, não é falsa, ela é verdadeira. Há um céu sim, mas a missão principal nossa é restaurar o planeta Terra. Eu estou falando para os meus amigos cientistas, para os meus amigos intelectuais, para os meus amigos ateus, eu falo, essa Terra é uma suíte presidencial do universo. E tem o telescópio James Webb, que está rodando a milhões de quilômetros, rastreando vida, e até agora não se achou nenhuma forma de vida. E você quer mais? Vou falar. Se eu for falso profeta, que essas palavras me julguem, não achará. Tem denominações que pregam a vida em outros planetas, mas eu não prego, porque eu entendo aqui como uma suíte presidencial. Aqui tudo funciona. A inteligência divina de ter esse universo. Tudo. Então, quando você começa a entender essa aliança, essa redenção da terra, e o crente quer fugir, quer escapar para ir para o céu, e deixar Israel, raça ruim, que bateu Jesus, para sofrer na tribulação. Essa terra está sendo destruída. É a vontade de Deus de ser destruída? Não. Mas será destruída?
Segundo o apóstolo Pedro, sim, porque ele fala que os homens amaram mais o pecado do que entender a aliança. Estão entendendo a importância da aliança, tanto a abrâmica como a aliança em Yeshua. E aí nós vamos encerrar dizendo, vamos ficar de pé? Você vai encerrar dizendo, o desejo de Hashem continua sendo abençoar a descendência de Abraão e todas as nações da terra através de seu filho Yeshua, o mediador de superior aliança, porque Hashem amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabeis, pois, os que são da fé, esses são os filhos de Abraão. Estou lendo Gálatas. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, os não-judeus, anunciou previamente a boa nova a Abraão. Espera aí, Abraão? É a aliança. Você tem que entender que quem está em Yeshua tem que entender a aliança abrâmica, porque elas são, uma complementa a outra, dizendo, em ti serão abençoadas todas as nações. Irmãos, você que não é judeu está me ouvindo, a sua missão é abençoar o planeta Terra. E não pensa no universo, não, porque lá você não vai achar vida, você vai achar aqui homens gananciosos, jactanciosos, egoístas, fazendo guerra, matando inocentes. Entenderam? Matando inocentes. Esses são os verdadeiros genocidas. Esses são os verdadeiros genocidas. Matando mulheres, crianças. E aí, em ti serão abençoadas todas as nações, de modo que os que são da fé em Yeshua são abençoados com o crente Abraão. Olha aí, a aliança de Abraão dentro daquele que crê em Yeshua. Irmãos, todas aquelas bênçãos que Deus falou para Abraão, está dando a você agora. Em Yeshua você se tornou testamentário, herdeiro. Gálatas 3 aqui fala, você tornou co-herdeiro das promessas de Abraão. É nossa, diga, a terra é nossa. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo maldição por nós, naquele madeiro, aliança de sangue, para que os gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, a fim de que nós todos recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Shabbat Shalom! Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.